Bom, então vamos lá para a nossa breve revisãozinha de termodinâmica. Bom, primeiramente, o que a termodinâmica ela estuda? Ela estuda como o calor, o trabalho e a energia interna se relacionam em um sistema físico, como um gás dentro de um cilindro, por exemplo. Então, pensa no cilindro, aí pensa que eu tenho gases aqui dentro. Como é que esse gás ele vai se comportar frente a esse cilindro? O que acontece, por exemplo, se eu aquecer esse cilindro? Qual vai ser o comportamento do gás? Ou se eu aplicar uma força aqui na base desse cilindro, o que vai acontecer com o sistema? E para isso a gente relaciona, né, o estudo do calor, do trabalho e da energia interna. E o que é cada um? Bom, a definição de calor, primeiramente aqui, a gente pode definir como sendo o seguinte: é a energia em trânsito devido à diferença de temperatura. Como assim? A mesa, ela possui uma determinada temperatura. Se eu pegar a minha mão, que está uma temperatura diferente da mesa, né, vamos considerar, se eu colocar em contato a minha mão com a mesa, vai ter energia sendo transferida dos meus dedos para a mesa. E essa energia transferida a gente dá o nome de calor. Então, o calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre dois corpos. Bom, calor positivo, o sistema recebe calor, fica mais energético. Calor negativo, o sistema está perdendo calor. Bom, o outro tópico aqui se trata da energia interna, né, que para gases ideais, a energia interna está associada ao movimento das moléculas. Então vamos supor que a gente tem um balão, a gente tem aqui alguns gases. Vou colocar aqui 3 gases, né? Então eles possuem uma certa movimentação, né? O que vai acontecer se eu pegar esse balão e aquecer? Quando eu fornecer energia aqui para esse balão, as moléculas elas vão se agitar. Elas vão possuir uma certa energia cinética, energia de movimento das moléculas. Quando elas se agitam, esse balão aqui, né, se eu esquento ele, aumenta a temperatura. Então, quanto maior a temperatura que eu fornecer aqui ao balão, ao gás, né, maior vai ser o movimento das moléculas. Então, eu posso dizer que a energia interna do sistema ela está aumentando. E um ponto interessante é que essa energia interna ela depende somente da temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, a energia interna ela aumenta, né? A energia aqui da agitação das moléculas. Se a temperatura aumenta, ΔU é maior que zero. Se a temperatura diminui, ΔU é menor que zero. Só não confundir, porque é diferente a energia interna com a temperatura, tá? Não são a mesma coisa conceitualmente. Elas só se relacionam, beleza? Igual a gente viu aqui, né? Para gases ideais, a energia interna está associada ao movimento das moléculas. Bom, dando continuidade, a gente tem aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Que ela é muito importante. Que diz o seguinte: a primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia aplicada aos sistemas térmicos, né? Lembra lá da energia mecânica? Energia cinética mais a energia potencial, né? Não é igual, obviamente, mas é parecido, tem quase as mesmas aplicações. Nesse caso aqui da termodinâmica, o ΔU, que é a energia interna, ela é igual ao calor menos o trabalho, né? Aqui está o glossário, ΔU, variação de energia interna, o que é o trabalho recebido pelo sistema, e o W é o trabalho realizado pelo sistema. Mas aqui abaixo a gente tem uma outra lei, que é a lei dos gases, né? Que relaciona pressão, que é denominada aqui pela letra P, volume V e a temperatura. Então aqui vamos supor que seja a condição final do sistema e a condição inicial, tipo uma conservação também, né? Final igual inicial. Bom, a gente usa muito essa lei para quando há alguma transformação de um gás, né? Uma transformação, seja ela a temperatura constante, ou a pressão constante, ou a volume constante. E o que isso interfere no sistema? O que isso tem a ver com a primeira lei da termodinâmica? Bom, vamos lá. Vou começar aqui pela transformação isotérmica, né? Pelo próprio nome já diz, iso é igual. Térmica, né? Tem a ver com temperatura, ou seja, isotérmica é quando a temperatura é constante. Como é que eu parto daqui e chego nessa fórmula aqui? Bom, a gente usa essa formulazinha aqui, né? Como a temperatura é constante, eu posso simplificar aqui o T.
Como é uma igualdade, T de um lado é igual a T do outro, sobrando apenas pressão vezes volume igual a pressão inicial vezes o volume inicial. Então, numa transformação isotérmica, a gente tem essa relaçãozinha aqui, da pressão com o volume. Né? Bom, a gente viu que numa transformação isotérmica a temperatura ela é constante. Se a temperatura ela é constante, a energia interna é igual a zero. Né? Como vimos aqui em cima, a energia interna está associada ao movimento das partículas. Se a temperatura é zero, o ΔU ele não varia, ele vai ser igual a zero. Né? Então, lá da primeira lei da termodinâmica aqui em cima, ó, o que acontece quando o ΔU é igual a zero? O calor vai ser igual ao trabalho. A gente vai ter isso aqui, ó. ΔU é igual a zero, calor menos W. Passo o menos W para o outro lado. Calor é igual a trabalho. E o que isso significa, o calor ser igual ao trabalho? Significa que tudo que o sistema está recebendo como calor se converte em trabalho. E uma outra observação é que aqui é um produto, né? Pressão vezes o volume. Se eu aumentar a pressão, o volume ele diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume ele aumenta. Bom, numa transformação isobárica, né, nosso segundo tópico aqui, o que é constante? Bárica vem de pressão. Logo, nesse tipo de transformação, a pressão ela é constante. Então, da fórmula aqui do lei dos gases, a gente vai cortar agora a pressão. Bom, então se a pressão ela é a mesma, eu venho aqui, ó, P, corto com P0. Vai sobrar o quê? Do lado esquerdo a gente tem um V sobre T, igual a V0 sobre T0. Exatamente o que temos aqui. Então, numa transformação isobárica, a pressão ela é constante. E uma observação é que quando o volume aumenta, quando a temperatura aumenta. Dessa vez, eles são uma grandeza diretamente proporcional. Então, se eu aumentar o volume aqui, a temperatura ela aumenta. Ou se eu diminuir o volume, a temperatura diminui. Elas são grandezas diretamente proporcional. Quando aumenta uma, a outra também aumenta. Bom, numa transformação isocórica, iso de igual, córica tem a ver com volume. Aí aqui tem outra denominação, que é isocórica ou isovolumétrica. Eu preferi usar isocórica porque é o que mais aparece nos livros, tá? Então, lá da lei dos gases, a isocórica, né, o volume é constante. Então, na formulazinha aqui, o volume ele cancela. Então, aqui cancelando o volume, V de um lado, V do outro. A gente tem aqui do lado esquerdo P sobre V igual a P0 dividido por V0. Né? Então, numa transformação isocórica, essa é a lei que relaciona aqui a pressão com a temperatura. Bom, o volume ele é constante, então o gás ele não realiza trabalho. Ué, como assim um gás não realiza trabalho? Por quê? Bom, lá da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Numa transformação isovolumétrica, o trabalho ele é igual a zero. Se não está sendo realizado, se o gás ele não está expandido ou comprimido, né, o trabalho é igual a zero. Então a gente tem que ΔU é igual ao Q. Então uma interpretação física é que nesse tipo de transformação o calor ele só serve para aumentar a energia interna, porque quando aumenta o calor, eu aumento a energia interna. Se eu diminuir o calor, eu diminuo a energia interna. Bom, e aqui a gente tem mais uma equação, que ela é bem famosa, né? É a equação geral dos gases ideais, que é PV igual a nRT, onde P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então, essa equação aqui, a gente usa em caso geral mesmo. Ela é mais geral do que a lei dos gases. A lei dos gases a gente só utiliza quando ele falar isso aqui na questão. Uma transformação isotérmica, uma transformação isobárica, uma transformação isocórica. Aí a gente, se ele der isso na questão, alguma dessas três transformações, a gente usa essa equação aqui que é a lei dos gases.
E se ele não der isso no enunciado, a gente usa essa equação aqui que é a mais geral dos gases, PV igual a nRT. Tem até uma formulazinha, né? Por você, nunca rezei tanto. Tá, nós falamos aqui da energia interna, a gente falou do calor e o trabalho. Onde que entra aqui? Bom, fiz aqui um resumo também, né? Trabalho realizado por um gás. A ideia física do trabalho do gás é o seguinte: quando um gás ele empurra um êmbolo, ele faz trabalho. Como assim, David? Pensa aqui num êmbolo, um cilindro, né? Tem aqui um êmbolo, eu tenho aqui gás que está preso. Se eu aquecer, né, esse gás, esse sistema aqui, esse gás ele vai realizar um trabalho sobre o êmbolo, fazendo ele empurrar, subir, né, perdão. Né, aquecer aqui o gás ele sobe, né, vai ter agitação térmica das moléculas, fazendo com que esse êmbolo aqui, ó, essa partezinha aqui suba. Então aqui a gente fala que a gente realizou o trabalho no gás, o trabalho do gás, né? Aí aqui tem um exemplo, imagina um pistão. Se o gás empurra e o pistão sobe, que é o caso aqui, né? O trabalho ele é positivo. Por quê? Porque o volume ele aumentou. Se o volume aumenta, o trabalho fica positivo. Se alguém empurra o pistão, né, que é o caso contrário, e o comprime o gás, o trabalho é negativo. Então é como se, ao invés de eu levantar o êmbolo, tem aqui, né? Ao invés de eu aquecer ele, eu venho aqui com o dedo e empurro ele para baixo, né? Aí o volume diminuiu, logo o trabalho é negativo. Então o trabalho ele tem a ver com o volume. Então, como é que a gente calcula o trabalho de modo geral? A fórmula geral do trabalho é integral da pressão, que é esse P aqui, vezes o dV, que é a variação do volume, né? Isso aqui basicamente o trabalho é igual a área sobre a curva do gráfico, né? Integral é basicamente achar a área embaixo da curva. Então o trabalho é a área sobre a curva do gráfico PV. Por que PV? Porque é a integral de P vezes dV, que é o volume. Tudo bem? Bom, a gente viu anteriormente, nas folhinhas, os processos, né, isotérmicos, as transformações isotérmicas, isocóricas, isobáricas. Como é que o trabalho se relaciona a cada uma dessas transformações? Bom, o trabalho realizado num processo isotérmico é trabalho igual a nRT vezes o logaritmo do volume final, que é o VF aqui, dividido pelo volume inicial. David, de onde que saiu essa fórmula? Bom, a gente sabe, né, que da equação geral dos gases, PV é igual a nRT. Vou isolar a pressão. Pressão é nRT dividido por V, né? Bom, a gente sabe que o trabalho é igual a integral de P vezes dV. Então, vou substituir aqui, né? Vou colocar aqui né? Só para a gente lembrar, trabalho é igual a P dV. Vou substituir essa pressãozinha aqui na fórmula da integral. Então, vai ficar P, que é isso tudo aqui, então integral de nRT sobre V, vezes o dV. De onde até onde? Do volume final até o volume inicial, né? Que é esse deslocamento, essa variação. Bom, nRT é constante, né? É uma transformação isotérmica, então o N é constante, o número de mols, o R é uma constante e o T é uma constante. Então, ela pode sair da integral, vai ficar nRT, integral do volume final até o volume inicial. Vai sobrar quem? dV sobre V, né? E quem é a integral desse camarada aqui? Quem é a integral de 1 sobre x? É o logaritmo. Então, nRT vezes o logaritmo de V, onde o V vai ser o V final até o V inicial. Né? Aí isso aqui vai virar uma diferença, né? Então, aqui, ó, o trabalho é igual a nRT. Aí eu vou abrir aqui um parênteses, né? ln do V final menos o ln do V inicial. ln do V final menos o ln do V inicial. Aí tem uma propriedade lá do logaritmo que a subtração de dois logaritmos vira a divisão. Esse aqui, ó, OBS. Né? Logaritmo de A sobre B é igual a L de A menos ln de B. Aí que eu usei o neperiano, mas tanto faz, tá? O neperiano, o logaritmo normal, na base 10. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou transformar isso aqui, nessa subtração, numa divisão. É igual.
Então, o trabalho é NRT vezes Ln de V final menos V inicial. Então, esse é o trabalho num processo isotérmico. Bom, já no isobárico, né, a pressão constante, o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Variação, toda variação é o final menos o inicial, como a gente viu aqui em cima, né, da integral e tal. Então, eu vou pegar esse ΔV aqui, ó, posso colocar VF menos a V inicial. Isso aqui, como é uma transformação, um processo isobárico, né, a pressão ela é constante. Então, o P é constante. Se eu representar isso aqui no formato de um gráfico, né, a gente tem aqui um gráfico pressão por volume. A pressão aqui ela é constante. Então, para dois intervalozinhos aqui de volume, a área embaixo do gráfico vai representar o trabalho, que é a própria definição, né, que a gente vê aqui em cima. O trabalho é a área sobre a curva do gráfico PV. Então, numa pressão isobárica, como a pressão ela é constante, ela não varia, só os volumes aqui, que é o volume final e o volume inicial, a área embaixo do gráfico, num processo isobárico, é numericamente igual ao trabalho. Bom, e no processo isocórico ou isovolumétrico, né, onde o volume ele não muda, se o volume ele não muda, o que acontece com o trabalho? Se ele não está mudando, isso aqui é zero, né? Ou seja, o trabalho realizado numa transformação isocórica é igual a zero, porque não há variação de volume. Eu coloquei aqui um texto: o gás não se move, então não realiza trabalho. E com isso a gente finaliza aqui o nosso resumo.